O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Dai-nos cada dia o pão de que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, mais uma vez a nossa saudação a todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, bem como a todos que estão aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, nesta quadra tão feliz que é para todo o povo de Belém e do Pará, e por que não dizer, da Amazônia Legal e do Brasil, o Círio de Nazaré. E hoje no Evangelho nós vimos a versão do Pai Nosso no Evangelho de São Lucas. É uma versão um pouco mais resumida do que nós encontramos em Mateus, que é a versão mais detalhada, que é Mateus 6, do 9 ao 13. Segundo a doutrina da Santa Madre Igreja Romana, Jesus ensinou o Pai Nosso a seus discípulos que estavam ansiosos em saber como rezar bem. E aqui nós queremos fazer um reparo. Algumas pessoas, querendo ser mais realistas do que o rei, gostam de espalhar a dúvida entre o povo de Deus, dizendo que rezar não é orar. Aqui há um grande equívoco da parte dessas pessoas, que se o fazem por ignorância, são perdoáveis, mas ao que parece fazem mesmo é por má fé, tentando adequar o Evangelho aos caprichos das suas opiniões pessoais, à modo dos fariseus, a moda dos fariseus, como os fariseus costumavam fazer. Então veja bem, orar vem do verbo latino orare, que significa falar. Daí também o sentido de falar em público. Temos, pois, a arte da oratória, que é a arte de falar em público. E rezar vem do verbo latino recitare. Recitare, que significa recitar, ler em voz alta, ler com boa dicção, diga-se de passagem. Então uma coisa está associada com a outra, daí porque um ser sinônimo do outro, tanto rezar como orar. Então que ninguém mais se deixe levar por esses pretensos conhecedores da Escritura, que não ensinam conforme o ensinamento da Santa Madre Igreja. São piratas do Evangelho. Ô povo incauto, deixai de vos levardes por qualquer um que se diz pregador. Se não prega conforme a tradição da Santa Igreja, não deve ser ouvido. Porque Jesus disse: quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, quem rejeita os discípulos de Jesus, rejeita o próprio Jesus. E o Pai Nosso
É a oração cristã insubstituível. Dizia o grande escritor eclesiástico Tertuliano, é a síntese de todo o Evangelho, isto é, o resumo do Evangelho. E Santo Tomás de Aquino chama o Pai Nosso de oração perfeitíssima. E a tradição litúrgica da Igreja usa para a sua oração pública, como dissemos há pouco, a versão de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, por ser mais detalhada, por ser mais ampla. De acordo com o Catecismo de São Pio X, o Pai Nosso possui 7 petições, com um pequeno preâmbulo. Pater Nosters qui es in celis, Pai Nosso que estás no céu. É a frase que introduz a oração do Pai Nosso. E a primeira petição diz: Sanctificetur nomen tuum, santificado seja o vosso nome. A segunda petição: Adveniat regnum tuum, venha a nós o vosso reino. A terceira petição: Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essas 3 primeiras são referentes ao próprio Deus. Veja o que nós pedimos. Nós pedimos a santificação do nome de Deus por parte do homem. Como é que o homem santifica o nome de Deus? Glorifica o nome de Deus? Seguindo os seus mandamentos, aceitando nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Filho de Deus e da Virgem Santíssima Maria de Nazaré. Pedimos também, na segunda petição, a vinda do reino de Deus, onde o Evangelho é a lei suprema. Pedimos também que seja feita aqui na terra, como é no céu, a vontade de Deus. As 4 seguintes das 7 petições, dos 7 pedidos que Jesus nos ensinou a fazer ao Pai. A 4ª petição: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento, não só o alimento material, mas também espiritual, isto é, a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus nos recorda aquilo que ele já revelara pela boca de Moisés: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A 5ª petição: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou, como preferirem uma tradução também, as nossas dívidas, como aos nossos devedores. Preste atenção que em português algumas pessoas engolem o pronome nos, que acompanha o verbo perdoai-nós, as nossas dívidas. Não pode engolir esse pronome, porque ele nos lembra que nós pedimos perdão a Deus, mas para que esse perdão se realize na nossa vida, nós devemos perdoar o irmão. Alguém me questionou alguns dias atrás: Padre, mas Deus não é misericórdia infinita? Como é que Ele não vai me perdoar? O problema, criança, não é que Deus não vai te perdoar. É você que não permite que Ele te perdoe a partir do momento que você se recusa a perdoar o irmão. É condição sine qua non. Ou seja, é a condição sem a qual não é possível Deus exercer a misericórdia por nós, se nós não exercemos a misericórdia com o irmão. Ou você perdoa o irmão, ou você não terá o perdão de Deus.
E não porque Ele não quer te dar o perdão, é porque tu te recusas a perdoar o teu irmão. Nós não temos saída. Nós, como cristãos, não temos saída. Nós temos que perdoar. O sujeito retalhou a tua mãe, depois ele foi vender ela aos pedaços. Mas você, como cristão, tem que fazer das tripas coração e perdoar o sujeito. Como Maria Santíssima. Maria Santíssima, aos pés da cruz, vendo seu filho sendo pregado por aqueles porque ele estava dando a vida. Porque Jesus estava dando a vida não só pelos seus seguidores, mas também por aqueles que o rejeitavam, pelos seus algozes, até pelos fariseus. O Senhor veio para salvá-los também. Nós não podemos esquecer disso. Ele também veio para salvar os pagãos. E Maria teve que acompanhar Jesus na oração que ele faz lá no alto da cruz. Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O irmão também não sabe o que fez de mal a ti, como tu também muitas vezes fizeste mal. O mal que nós fizemos, e que você sabe, Deus sabe mais ainda. Então nós temos que perdoar, mesmo que você não diga ao irmão, porque o perdão é um ato unilateral. Eu te perdoo, porque tu não sabias o que estava fazendo. O pecado te cegava naquele momento, como me cegou. Quantas vezes eu e você não estivemos cegos pelo pecado? Foi pela soberba, foi pela luxúria, foi pela ira. Nós não dizemos: nossa, eu tive tanta raiva que fiquei cego de ódio. Então nós temos que perdoar. Como cristãos, nós não temos alternativa. Ou perdoamos, ou o Senhor não nos perdoará. Perdoai nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A sexta petição: et ne nos inducas in tentationem, e não nos deixeis cair em tentação. Nós somos provados constantemente, porque a fé que não é provada não é comprovada. E o mundo é o lugar de provações, minha gente. Ninguém se iluda, ninguém pense que será feliz aqui na terra. Aqui nós teremos momentos de refrigério, de lenitivo, que o Senhor vai nos dar. Porque aqui nós temos que lutar pela nossa salvação. E temos que fugir das tentações. O próprio Jesus diz: fugir das tentações. E diz isso para todos: crianças, adolescentes, jovens, maduros, idosos. Todos devemos pedir ao Senhor que nos livre das tentações, especialmente daquelas as quais nós sabemos que temos fraqueza. O próprio Jesus não pediu ao Pai: Pai, afasta-te, cale-se de mim. Peçamos ao Senhor que nos livre, que não nos deixe cair nas tentações. E a sétima petição: sede libera-nos a malo, mas livrai-nos de todo o mal. Pedimos ao Senhor que nos livre do mal, que não deixe o mal nos contaminar, que não deixe o mal nos desviar do caminho, que não sigamos os maus exemplos, que não demos maus exemplos, que não façamos o mal, que nem o incitemos, que não façamos o mal, mesmo aqueles que nos prejudicam. Então o Senhor nos ensina a orar, a rezar, e nos diz: orai, orai constantemente. E mais ainda, aquele que está de pé, ore para não cair. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Ele, o Filho da Virgem toda santa e pura, que nos ensina a viver segundo a vontade do Pai.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.